O Flávio não deve ver agora, o juvenil. Vamos pegar a nossa Bíblia, quem tiver trago. Sei que a gente às vezes está sem costume e hoje nós vamos falar da Sagrada Escritura, às vezes a gente toma gosto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primeiro Tessalonicenses 5, 23 e seguinte, 23 e 24. Amém? 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Diz assim: que o Deus da paz, em pessoa, vos santifique totalmente, e que vosso espírito, vossa alma e vosso corpo sejam perfeitamente guardados para serem irrepreensíveis por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel, é Ele ainda quem agirá. Palavra do Senhor. Nós vamos partilhar hoje, dando seguimento ao projeto formativo, Hoje é a última formação que fala um pouco da cura interior. E dentro da cura interior nós passamos já por 3 formações, Fizemos a purificação da memória, depois fomos 2 da purificação da memória, uma da purificação da imaginação, e hoje nós vamos falar da identificação da pessoa. O que eu preciso identificar em mim que precisa ser curado para eu alcançar uma maturidade. Porque diferente do que se fala, diferente do que se vê, a cura interior para um consagrado não é simplesmente para estar curado, mas para alcançar uma maturidade de fé e de fidelidade a Deus. Muitas pessoas buscam cura interior. Hoje está até um pouco na moda. As pessoas querem ser curadas. Tem necessidade de um consolo, Ah, é tão bom, estou cansado, estou estressado, alguém reza por mim. Só que a cura interior para nós consagrados, ela pode nos dar consolo, ela pode ser um momento de ânimo, mas ela tem que produzir o fruto de maturidade humana na nossa consagração para nos levar à fidelidade. Não é simplesmente ser curado para ser curado, ou ser curado porque eu quero experimentar um milagre. Não. Eu preciso ser curado porque eu tenho objetivo humano, pessoal e vocacional para alcançar a cura. Essa é a necessidade. Então nós vamos falar hoje da identificação da pessoa, por quê? Porque nós precisamos identificar em nós as nossas imaturidades, aonde nós estamos no nosso grau de maturidade, para termos consciência da necessidade da cura interior dentro de nós. Ou seja, para eu saber aonde eu preciso chegar. Se eu não sei onde eu estou, como que eu sei onde eu vou chegar? E aí, essa carta dos Tessalonicenses fala, vos santifique totalmente, vosso espírito, vossa alma e vosso corpo. Sejam perfeitamente guardados para serem irrepreensíveis por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel. É Ele ainda quem agirá. Essa palavra traz para nós as 3 dimensões: corpo, alma e espírito. E fala que quem nos chama é fiel. Nós precisamos crescer na maturidade enquanto pessoa no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, para sermos fiéis. Porque o consagrado, ele tem um modelo. Quem é o modelo do consagrado? Quem é o modelo do consagrado? Jesus Cristo. E ele é fiel. Então o nosso modelo é a fidelidade. Quando eu vou alcançar a maturidade? Quando eu for fiel. Quando eu for fiel. E não fiel só de cumprir aquilo que me é pedido, mas fiel a Deus em tudo, na santidade. Amém? Então vamos lá. Existem 3 níveis de identificação da pessoa, onde o mundo vive esses 3 níveis. O nível 1 é o nível corporal.
O nível 2 é o nível psíquico. Psíquico. Tem acento, né? E o nível 3 é o nível ontológico. Três níveis. O que é o corporal? O corporal é eu sou o que meu corpo é. Esse é o nível corporal. O nível psíquico é eu sou os meus talentos e qualidades. E o nível ontológico é eu sou o que Deus. Colaram alguma. O que aconteceu com esse quadro, hein? Pensa de mim. São os três níveis da identificação da pessoa: nível corporal, nível psíquico e nível ontológico. Tem pessoas no mundo que são o que o seu corpo é. Vocês conseguem identificar esse tipo de pessoa? Que é o que o seu corpo é? Quem são essas pessoas? Que se preocupam demais com o seu corpo, né? Se o meu corpo estiver bem, eu estou bem. Se o meu corpo estiver mal, eu estou mal. Se eu estiver belo, eu sou feliz. Se eu estiver feio, eu sou infeliz. Uma necessidade de manter o corpo, que o corpo é. E no mundo hoje, cada vez mais as pessoas buscam, às vezes, ser o que o seu corpo é. A identificação da pessoa no nível corporal, a pessoa que está nesse nível, ela está no menor grau de maturidade. São as pessoas mais imaturas. Isso tudo diante de Deus, gente. Às vezes no mundo aí pode ser que pensem diferente. Pode ser que a psicologia não pense assim. Mas num olhar de espiritualidade, de vocação de consagrado, o consagrado que se preocupa demais com o seu corpo, que está preso no que o seu corpo é, está no mais alto nível de imaturidade. Aquele nível corporal. Meu corpo, eu tenho que preocupar, porque eu tenho que cuidar, porque eu tenho que buscar, porque eu tenho que fazer. Não é desdeixo, não pensem nisso. Mas aquelas pessoas que se o corpo está bem, eu estou bem. Se o meu corpo não está bem, eu não estou bem. Se minha aparência está boa, eu estou bem. Se minha aparência não está boa, eu não estou bem. E eu falo aparência assim, não é desdeixo. É aparência mesmo. Ai, surgiu alguma coisa diferente. Ai, eu não aguento. Ai, eu não dou conta. Sabe? Pessoas que se incomodam demais com detalhezinhos do corpo. Esse é o nível de identificação da pessoa corporal. Não vou falar muito dele, porque eu creio que muitos de nós, ou todos nós, eu creio nisso, já não estamos nesse nível, né? Então não vou perder muito nele. Se tiver alguma coisa, às vezes tem alguns traços, algumas coisas, aí é só trabalhar e crescer e melhorar, né? Eu vou passar para o segundo, que é o psíquico, e ele eu vou anotar algumas coisas. Já anotaram? Vou pagar. O nível psíquico, que fala dos talentos e qualidades, é onde há os maiores conflitos, né? Porque muitos de nós, né, ou todos nós, trazemos imaturidades no nível psíquico. Trazemos traços de imaturidade dentro dos nossos talentos e qualidades. E aí eu vou dar algumas pistas para que você possa ir fazendo a sua autoavaliação aí a respeito do seu nível psíquico, se você está ou não aí dentro da sua busca da maturidade. Então, 2.1. Você é uma pessoa que se preocupa muito com seus talentos e dons, ou seja, você é amado por causa das suas qualidades. Ou seja,
eu tenho que ter qualidade, senão você, né? Ou seja, eu preocupo muito em ter qualidades, em ser bom no que eu faço, em fazer tudo muito bem feito, né? E fico muito sofrido quando vivo um fracasso. Muito sofrido, ou seja, quando eu sou qualidade, eu sou um Superman. Enquanto o Pedro estava com um Superman. Quando eu não tenho qualidade, eu sou um fracassado. Ou seja, a pessoa ela é dois extremos. Se eu tenho qualidade, eu sou o melhor em tudo que eu faço. Tem gente que é assim, já repararam? Eu sou o melhor em tudo que eu faço. O que eu sei é eu que sei. O que eu sei ninguém sabe. Eu sou o dono da razão naquilo que eu sei. E naquilo que eu não sei, se eu descubro que eu não sei aquilo, ou se eu vejo que eu não dei conta de fazer algo, eu me sinto um fracasso. Coitado de mim, eu estou morto. Eu me sinto fracassado. Ou seja, em alguns momentos, diante daquilo que eu sei, eu sou um Superman. Diante do que eu não sei, eu sou um fracassado. E isso a gente consegue identificar muito bem. Segundo, não. Você, por exemplo, você acha que as pessoas vão te amar a partir das suas qualidades. Porém, é a seguinte, como é que você vai identificar isso? Naquilo que você sabe fazer, e realmente você tem coisas que você sabe fazer, você se sente que é o melhor. E naquilo que você não sabe, ou quando descobrem que você não sabe algo, você se sente um fracasso. São dois extremos, você está entendendo? Por quê? Porque eu acho que eu sou amado é pelas minhas qualidades. Gente, nós não somos amados pelas nossas qualidades. Você não é amado pelas suas qualidades. Não é porque você é bom ou ruim em alguma coisa que você vai ser amado ou não ser amado. Porque amor ama a pessoa como um todo. Só que a pessoa que está nesse nível, que tem esse grau de imaturidade psíquica, ela imagina isso. E, gente, isso não é consciente. Entendam isso. Por isso que você pode fazer uma autoanálise. Não fique com medo, porque não é consciente, é inconsciente. É criação. Eu fui criado numa casa onde, quando eu fazia alguma coisa certa, eu era muito aplaudido. Quando eu errava, eu era muito condenado. Ou eu via na minha casa que meu pai sabe muito, minha mãe sabe muito, então eu tenho que saber muito. E aí, quando eu sei alguma coisa, eu acho que eu sei muito. Quando eu não sei, eu me sinto um fracasso. Entenderam? Esse é o primeiro, né? O 2.2. A pessoa que tem uma dependência da função que ela exerce. Se apega à função, né? A função dela é o que ela é, né? Tem gente assim, a função que eu faço, aquilo que eu dou conta de fazer é o que eu sou, né? E no consagrado, gente, nós somos consagrados. Principalmente se falando dos dons e do apostolado que a gente exerce. Eu sou pregador, mas ser pregador não é o que eu sou. Eu exerço o ministério de pregação. Eu sou consagrado. Se eu não puder exercer o ministério de pregação, eu não posso deixar de existir. Agora eu não sou mais nada, porque eu não faço aquilo que eu mais sei fazer. Ou seja, a minha função não é o que eu sou. E às vezes, nesse caso, a comunidade tem que tomar cuidado e a pessoa tem que tomar cuidado. Porque às vezes uma pessoa é muito boa naquilo que ela faz. E por ser muito boa naquilo que ela faz, a gente quer que ela faz sempre. E acaba que a gente começa a misturar a pessoa com o que ela faz no que ela é. E acaba tratando a pessoa a partir do que ela faz. E nós não podemos tratar os outros a partir do que eles fazem. Bom, ele é bom nisso. Nossa, sempre é o fulano que vai estar naquele lugar, sempre é o fulano que vai fazer aquilo. Mas espera aí. Ele é aquilo que ele está fazendo ou ele é uma pessoa que é um irmão de comunidade, que é um consagrado que está conosco? E se a gente não tomar cuidado com isso, a pessoa às vezes se torna dependente da função dela porque ela começa a ser vista daquele jeito e, com toda certeza, a forma como as pessoas vão nos vendo, nós corremos o risco de nos tornar aquilo. Porque todo mundo me olha a partir daquilo que eu mostro que eu sou. E aí, as pessoas começam a me tratar, a me colocar naquilo, e eu começo a tomar, como se diz assim, tomar forma daquilo que as pessoas veem em mim. Então, se a comunidade vê na Sabrina a função que ela exerce, é perigoso ela também começar a ver ela a partir da função que ela exerce.
Porque nós só damos esse feedback para ela. Nós só falamos isso para ela. Então, precisamos entender, nós não somos a nossa função. Nós não somos. Se um dia, você que é comunidade, se um dia você, Deus livre e guarde aconteça, mas se um dia você ficar numa cama e não conseguir andar mais, não conseguir mexer direito, você não deixa de ser comunidade, de ser consagrado. Não deixa de ser. Porque não é o que você faz. Agora, claro, o fazer é uma resposta de maturidade. Mas não um apego. Ah, eu gosto de fazer isso. Ah, eu não gosto de fazer aquilo. Ah, eu sou bom nisso. Ah, eu gosto de fazer aquilo que eu sou bom. Ah, não, isso aqui eu não dou conta. Quantas pessoas falam, se eu não dou conta, será que não dá conta mesmo? Ou porque não quer sair daquilo que você tem uma zona de conforto? Porque tem coisas que a gente sabe fazer. É tão bom fazer o que a gente sabe, não é? E tão ruim fazer algo que eu nunca fiz. Enfrentar o que eu nunca fiz. Agora, é necessário que a gente faça o que a gente nunca fez. Por quê? Porque o que a gente nunca fez, quando a gente faz, a gente tira isso aqui, ó. Dependência da função. Eu começo a depender de Deus. E é tão interessante por quê? Porque não é a gente que faz, é Deus é que faz. E quando eu domino demais aquilo que eu faço, quando eu faço muito bem aquilo que eu faço, aí não é Deus mais que faz, eu mesmo faço. Não preciso nem da ajuda de Deus. Alguma pergunta? 2.3. Esse aqui é difícil. Eu falo porque eu também... Necessidade de resultado positivo. Quantas vezes nós precisamos de ter resultado positivo? Extremo, né? Porque, claro, tem que ter resultado. Mas nós temos uma necessidade de um resultado positivo. Né? E aí, pessoalmente, eu sou obrigado a dar resultado. Eu sou obrigado a dar resultado, porque eu me puseram nessa função e eu tenho que fazer ela, eu tenho que ser bom, eu tenho que mostrar que eu fiz bem. Espera aí. Tem que ter resultado positivo? Sim. Tem que dar bom resultado? Sim. Mas tem hora que o fracasso vai chegar perto de nós. Ele existe. Se olharmos, é tão interessante, se olharmos para a evangelização de Jesus Cristo, a evangelização que ele fez em 3 anos, ele viveu um fracasso, sabia? Sabia que Jesus fracassou na sua evangelização? A gente aprende na escola Paulo Apóstolo. Pensa só, Jesus fez 3 anos de missão. Ele evangelizou mais de 1.000 pessoas. No Sermão da Montanha tinham 5.000 pessoas. Todas ouviram ele falar. E o que essas pessoas fizeram com ele? Mataram. Esse resultado dele foi positivo ou foi negativo? Pense nós pregamos, anunciamos, as pessoas vão se convertendo, você cura um tanto, só o tanto de pessoas que Jesus curou, pelo menos a metade tinha que estar lá na cruz, velho. Porque na hora do vamos ver não tinha ninguém. Então, se olharmos com o olhar humano, claro, com o olhar humano, porque o nosso olhar nos nossos bons resultados também são humanos. E o nosso olhar para o fracasso também é humano. Se olharmos com o olhar humano para Jesus, nós percebemos que ele também fracassou. Se ele fosse uma pessoa que tivesse uma vida profissional dentro de uma empresa, no final dos 3 anos, quando ele fosse crucificado, ele falasse, não, quebrou, faliu. Não deu certo. Porque ele deu a vida, ele evangelizou, ele dedicou, ele andou, ele curou, e no final, nem os 12 que ele tinha colocado lá como a sua comunidade mais próxima, nem os 12 foram até o fim com ele. Então, às vezes, nós não precisamos ter medo do fracasso. Não estou dizendo que nós temos que nos conformar com o fracasso. Ai, não, então tudo bem, se der tudo errado. Não, não é isso. Mas não entremos em depressão quando a coisa não der o resultado que a gente espera. Não entremos em desespero quando não der o resultado que espera, porque muitas vezes não vai dar o resultado que se espera. Muitas vezes. Isso é fato. Né? Não estou falando aqui para a gente se conformar, não é isso. Nós precisamos buscar o resultado positivo, nós precisamos pensar, nós precisamos ter estratégia, nós precisamos ter planejamento daquilo que a gente vai fazer. Nós precisamos de tudo isso. Mas não fiquemos presos no resultado positivo, principalmente o meu pessoal. Principalmente o meu.
Eu vou dar bom resultado? Não, mas aquilo que eu fiz, nossa, aquela pregação que eu fiz, o povo até chorou. Não, foi boa demais. Não, aquilo que eu. Sabe assim, e às vezes isso a gente está muito mais preocupado com a nossa realização pessoal do que realmente com a vontade de Deus e com o que Deus quer fazer. Quando a gente quer alcançar um resultado positivo acima de tudo. Porque com toda certeza, a obra é de Deus. A gente tem que estar disposto, né? Tem que dar resposta, tem que dar a vida, mas quem faz é Deus. Então eu tenho que me colocar no meu lugar. A pregação que eu fiz, o povo não gostou? Eu estava lá, eu fiz a minha parte de preparar, de rezar, de ir lá, de tentar. Se o povo não gostou, Deus é que sabe. Porque eu não estou pregando a mim. Eu não prego a mim, eu prego Deus. Eu prego Jesus. Claro que é fato. Se eu não crio relacionamento com Jesus, se eu não busco crescer na minha fé, se eu não faço aquilo que é meu dever fazer, também não vai ter resultado positivo. Aí é um outro caso. Que aí o resultado positivo não vem, não é porque não era para vir naquele momento. É porque também eu não fiz a minha parte. 2.4. Horror do fracasso. Eu já adiantei um pouco. Só que esse horror do fracasso, gente, isso não é só na nossa vida missionária, não. É em tudo. Sabe aquelas pessoas assim que, quando algo dá errado na vida delas, a pessoa começa a falar assim, nossa senhora, não tem jeito mais. Ela não dá conta de conversar, ela fica moada, ela fica triste, porque alguma coisa deu errado. Né? Ai, eu estava lá no meu trabalho, alguma coisa no meu trabalho deu errado. A pessoa perde a alegria de viver. Ela fica 3, 4 dias em luto, porque alguma coisa está dando errado. Porque tem um problema nela, na vida dela. Isso é horror de fracasso. Nós precisamos aprender que na nossa vida, assim como na vida de Jesus, eu disse no início, quem é o modelo? Se nós olharmos para Jesus, ele viveu a ressurreição, a glória, não foi? Mas ele passou por muitos momentos difíceis, de chorar sangue, de sofrimento e tudo mais. Se ele ficasse preso e imaginando que tudo está acabado, ele não chegaria à ressurreição. Na sua vida, a mesma coisa. Quando o sofrimento vier, quando o fracasso vier, tanto na sua vida missionária quanto na sua vida pessoal, não está tudo acabado. Não fala assim, agora não tem jeito mais. Agora eu perdi a paz. Agora eu estou... Né, aquele horror, né? Horror, nada, eu sou um inútil, eu não tenho valor, tudo que eu fiz não está dando certo, por que eu fui fazer aquilo? Né? Quantas vezes ele fala, por que eu fui fazer aquilo? Por que eu fiz isso? Por que aqui fica aquela remoendo aquela situação de sofrimento e não consegue superá-lo. 2.5. Não. É ruim escrever embaixo, gente. Aceitação. Não, eu vou apagar. Depois do 2.5, eu vou apagar, porque aí fica melhor. Porque esse aqui é a coluna Jesus amado. Não aceitação do pecado. Não só do seu, quanto dos outros. Já viu aquelas pessoas que são escrupulosas, né? Não tem misericórdia. Ai, se acusam e acusam os outros. A pessoa pecou, acabou. Não, fulano, você não acredita o que ele fez, não. Ele fez isso e nunca mais a pessoa se redime. Às vezes, eu sei de um caso de um cara, de uma pessoa que era da igreja, 2 anos atrás ele traiu a esposa dele. Depois acabou. Ele nunca mais vai poder ser uma pessoa boa. E são pessoas escrupulosas. Porque se há 2 anos atrás, se semana passada uma pessoa caiu no pecado, hoje ela pode se redimir, hoje ela pode mudar de vida, hoje ela pode ser uma nova pessoa. Agora, quando eu fico preso no pecado, né? Eu não aceito o pecado, eu fico preso nele. Mas... E aí a gente até escuta assim, não, mas tem pecado que não tem jeito. Espera aí. Dentro de nós, qual pecado que é mais grave? Qual pecado que é mais pecado? Se é pecado mortal, por exemplo, é pecado mortal. O grande e o pequeno, claro, né?
Tem aqueles que causam escândalo, que têm consequências maiores. Tudo bem. Mas pecado, gente, é pecado. A igreja não tem uma lista, como tinha os fariseus naquele tempo, de uma lista assim, olha, o pecado do fulano de tal vai gastar tantos anos para ser redimido. O pecado assim, assim, gasta tanto tempo. Não. O pecado, primeiro, está enraizado em nós, em você. E a não aceitação do pecado é o primeiro passo para eu não mudar de vida, sabia? O primeiro passo para eu não vencer o pecado, para eu não vencer, é quando eu não o aceito. Porque eu não aceito, eu não reconheço. Eu não aceito, eu acho que não tem jeito. Agora, quando eu aceito, eu tenho esse pecado e eu preciso mudar. Aí começa uma mudança de vida. E essa aceitação não é aceitação no sentido de conformar, no sentido de eu tenho pecado e é isso mesmo. Não, é uma aceitação de ser pecador, de que precisa de ajuda, de que precisa de misericórdia. O que seria de nós sem a misericórdia de Deus? Então, o que seria do outro sem a misericórdia de Deus? Se Deus age com misericórdia, quem sou eu para não agir com misericórdia comigo e com o outro? Quem sou eu? Então, prestemos atenção nisso também. 2.6 é o último, tá? Esse. Complexo, eu ia pagar, mas como é o último, eu vou pôr aqui. De inferioridade. Quem aqui tem complexo de inferioridade? Alguém que tem? Hã? Tem? Que bom, vocês sabem. Uma vez te falaram? Então, eu vou te perguntar, e pergunto para todos. A pessoa que tem complexo de inferioridade é aquela pessoa que é infeliz, que é vítima sempre, que tudo que fizeram para ela, ai, coitado de mim, né? Ai, mas nossa, mas fulano falou desse jeito comigo? Não, mas como é que pode? Ah, não, não aguento que fale assim comigo. Nem meu pai não fala assim comigo, nem minha mãe já viram alguém falar assim, né? Não, mas nem me ligaram. Não, mas nem me mandaram mensagem. Não, mas nem puseram minha foto lá pus a foto de todo mundo da comunidade no Facebook, a minha, só faltou a minha. Coitado de mim, meu mundo acabou, eles não me amam. Sabia que eles não gostavam de mim. Sabia que aquele povo lá não importava comigo. Isso é complexo de inferioridade. Por quê? Porque, gente, primeiro, ninguém que você convive dentro da sua comunidade, ninguém quer te excluir. Ah, mas eu já senti excluído. Às vezes, as pessoas são displicentes, isso tem muito. E às vezes, sem querer, deixam alguém. Só que não é, não, ó gente, vamos reunir a comunidade toda aqui, ó, nós estamos tudo aqui, o seguinte, não vamos chamar a Sabrina. Ela não vai não. Nós não vamos ligar para ela, nós não vamos importar. Você acha que existe isso aqui dentro? Só que tem hora que a cabeça da gente pensa que existe. Tem hora que a cabeça da gente pensa, não, mas nem, não. Aquele povo lá também, ó, pra você ver. Nós foram tudo naquele lugar e nem falaram nada. Nós vamos tudo pra Pousada do Rio Quente. Nem pra me ajudar pra mim também, né? É fato. Gente, e isso às vezes tá dentro da gente e a gente não sabe. Não, mas aqui eu tô aqui sozinho fazendo servindo a Deus aqui, todo mundo, ninguém importou, ninguém tá aqui pra me ajudar, né? E aí resmunga, e aí murmura. Isso tudo tá ligado a um complexo de inferioridade. Por quê? Porque nós precisamos mudar o foco. Quando a gente muda o foco e eu olho para aquilo que Deus faz na minha vida e não pelo que as pessoas fazem, porque eu vou te dizer, se você ficar preso nas pessoas, você vai ter complexo de inferioridade cada vez maior. Cada vez maior. Agora, se você buscar o foco em Deus, você vai alcançar a maturidade. No momento que, e vai acontecer, vão te esquecer, vão te agredir, vão te usar, né? Você vai fazer mais coisa que os outros, você vai ter mais escala que os outros, tudo isso vai acontecer. Nesse momento, olhe para Deus. Deus, eu tenho o Senhor acima de tudo. E é pelo Senhor que eu vivo tudo. E a partir que você faz esse exercício, devagarinho, o que acontece? Você começa a não se importar e a não sofrer tanto com isso. E até amar as pessoas a partir disso. Começa assim. Não é que você tenha que se bastar, mas Deus tem que bastar o seu coração. Deus tem que bastar. Independente das pessoas. Independente se lembraram ou não lembraram de você.
Independente se te ajudaram ou não te ajudaram, Deus tem que bastar para você. Acabou o nível psíquico. Alguma pergunta? Pode apagar? Perguntei antes, hein? Vou começar por cima, que aí... Tem alguma pergunta, gente? Não? Alguém quer partilhar alguma coisa a partir disso? Hein? Que bom. É isso mesmo. O nível ontológico, o que que é? Vou pôr de cá. O que Deus pensa de mim. Santa Teresinha do Menino Jesus que disse isso. Eu sou o que Deus pensa de mim. Você já parou para pensar o que Deus pensa de você? O que que Deus pensa de você? Você queria saber? Hã? Tem caminhos para descobrirmos o que Deus pensa de nós. O primeiro caminho é saber o que Deus quer de mim. Quando eu percebo o que Deus quer de mim, eu estou na pista para entender o que Deus pensa de mim. Deus nos criou primeiro, imagem e semelhança dele. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus te olha a partir dele, vendo em você imagem e semelhança dele. Não tem nada melhor do que entender isso. Deus me vê como imagem e semelhança dele. Ou seja, Deus se vê em mim. Então ele vê em mim muita coisa boa, ele vê em mim muitas capacidades boas, ele vê em mim muito amor. É isso que Deus vê em mim. Agora, claro, entender isso na prática não é fácil. Aí os doutores da igreja dizem, a gente consegue entender o que Deus pensa de nós quando a gente descobre o que Deus quer de nós. Quando eu descubro a minha vocação e tenho coragem, porque, gente, é interessante isso da vocação, porque nós podemos até olhar para nós aqui e pensar assim, não, eu estou na comunidade, né? Falo de mim, eu estou na comunidade de vida, né? Eu já dei resposta. Será mesmo? Será mesmo que eu já fiz tudo o que Deus quer de mim? Será que eu já dei todas as respostas que Deus já colocou no meu coração? Ou eu ainda não consegui fazer? Porque eu só vou ser pleno se eu fizer isso. Por quê? Porque quando eu dou todas as respostas para Deus, eu começo a viver o que Deus pensa de mim. Porque o que Deus pensa de você é o plano que Ele tem para a sua vida. Ele tem um projeto. Ele pensou lá, Natália, o projeto lá. Tinha várias coisas. A gente não sabe se tinha que casar com o Túlio, mas tinha várias coisas no projeto. Né? Acréscimo, né? Mas estou dizendo assim, existe lá, né? Aí o que que a gente tem que fazer? O que que a gente tem que fazer para a gente poder entender isso? O querer de Deus. Em tudo que formos fazer na nossa vida, perguntar se Deus quer aquilo para nós. Perguntar. Isso nós já falamos um tanto de vezes na comunidade, né? Eu vou trocar de emprego. Deus, o Senhor quer isso de mim? Aí eu estou vivendo o que Deus pensa. Ah, não quero não. Né? Deus, eu vou mudar de casa. O Senhor quer isso, eu vou buscar. Quantos testemunhos a gente conta de pessoas, por exemplo, que não tinham uma casa, queriam comprar uma casa e Deus encaminhou para comprar uma casa, para comprar um carro. Até nessas coisas, nós podemos viver o pensamento de Deus na nossa vida. Se a gente pedir a Deus e ouvir de Deus o que Ele quer. Agora, quando a gente vai fazendo a nossa vida, e aí a gente vai tomando nossos projetos, vai vivendo os nossos instintos, porque nós somos tentados. Porque temos instintos, temos vontades, temos desejos, temos sonhos, e a gente vai vivendo isso tudo sem parar para perguntar para Deus o que Ele pensa sobre aquilo. Nós estamos correndo um grande risco de viver fora do que Deus pensa de nós. De viver fora do que Deus pensa de nós. Tem um livro muito bom, que alguns já fizeram, que é o S Precioso da Comunidade Shalom. Eu sei que tem gente que fez, que às vezes não deu conta, não sentiu nada, porém, é um livro que
que trabalha a cura da autoimagem, de como eu me vejo e como Deus me vê, né? Esse livro, a base dele é essa frase de Santa Teresinha: eu sou o que Deus pensa de mim. Porque, gente, quando a gente entende isso, nós conseguimos ser felizes. Quando eu vivo a vontade de Deus, eu consigo ser feliz. Porque aí eu não preciso me preocupar com tantas coisas. Então, vamos lá. No nível ontológico, se tem alguma coisa no seu coração, né? Eu tenho que dizer isso. Que você sente que Deus te chama a viver e a fazer. Seja na sua vida na comunidade, na sua vida pessoal. Se Deus te chama e você não tem dado conta desse chamado, comece a rezar. Porque o dia que você der esta resposta, você será feliz. Um pouco mais, né? Terá um pouco mais de plenitude. Claro que felicidade e plenitude só no céu, mas será um pouco mais. E enquanto você resistir a esse chamado, se existe algum no seu coração, enquanto você resistir a ele, você não vai estar vivendo o que Deus pensa de você. E aí a sua vida fica cheia de conflitos, de dúvidas, de medo, de incerteza, de insegurança, não sabe para onde ir, para onde vai. Então pare, sempre pare. E se questione. E aí? Isso que está no meu coração, esse chamado que Deus está me dando, é de Deus ou não? Né? E depois, no final da formação, a gente fala um pouco da formação pessoal, porque também tem algumas dicas na formação pessoal para ajudar, né, a gente chegar na nossa maturidade humana e espiritual. Então, o nível ontológico é o nível de maturidade. A pessoa que alcança a sua identificação, a sua identidade, dentro disso aqui, que Deus pensa de mim, no nível ontológico, ela tem uma maturidade espiritual e humana. Ela consegue alcançar uma maturidade espiritual e humana. Quais são os traços desta pessoa? Que muitos de nós também trazemos traços disso. É meio que a gente nós somos um bando de coisa, né? Tem imaturidade e maturidade misturada, né? Tem hora que a gente está maduro, tem hora que a gente está imaturo, né? Tem hora que a gente está de vez, né? Tem hora que a maturidade passa do ponto, a gente apodrece, a gente tem que voltar, né? Ficar imaturo de novo. É fato, né? Nós somos isso, nós somos uma mistura. Mas o que são os passos da maturidade? 3.1. Senso de responsabilidade. Isso aqui, gente, pode ser algo que você pode educar até a criança, no senso de responsabilidade, e ajudá-la a ser madura. A pessoa que tem um senso de responsabilidade, ela começa a ter maturidade. Aquela pessoa que não tem muito senso, se der, bem, se não der, bem. Se eu der conta, bem, se eu não der, amém. Né? Agora, aquela pessoa que tem um senso mesmo, eu tenho que cumprir as regras que são me pedidas, eu tenho responsabilidade, e é interessante, porque às vezes a gente tem responsabilidade naquilo que todo mundo sabe que a gente faz, e é irresponsável naquilo que ninguém vê que a gente faz. E aí, nós somos mais imaturos, porque aí nós não temos nada disso aqui. Nós temos uma preocupação com a autoimagem, preocupação com o que os outros veem, e não é senso de responsabilidade. Se você, por exemplo, cumpre tudo o que te é pedido numa escala, porque todo mundo está vendo o que está fazendo, e não cumpre a sua regra de vida, você não tem senso de responsabilidade. Você tem senso de mostrar para os outros o que você faz. Agora, diante de Deus, você não está fazendo nada. Porque Deus te conhece. Se na hora que está todo mundo fazendo tudo, aí eu também faço, eu também vou lá e faço um tanto de coisa, mas na hora que ninguém está vendo, eu não consigo fazer nada, não tem senso de responsabilidade. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes a gente olha para a pessoa e fala, nossa, que gracinha, o fulano ele é pontual no horário, o fulano faz, e a gente, né, e a pessoa até se acha, não, realmente. E na hora dá até lição de moral, não, porque eu estava aqui na hora que ia começar, porque eu. Mas a hora que olha para a vida da pessoa, quando ninguém está vendo, ela não consegue viver a oração, né? Ela fala às vezes dos irmãos nas costas. Ou seja, ela tem responsabilidade de uma forma, mas mais irresponsabilidade quando ninguém está vendo. E aí é sinal de imaturidade. 2. 3.2. Perseverança. Quantos de nós
não conseguimos permanecer até o fim de uma situação. Quando vem as adversidades, a gente já quer trocar. Quando passa a novidade, a gente quer outra coisa. E não consegue perseverar. E a nossa perseverança está muito embasada no que tem que acontecer de novo. Né? Quantos de nós corremos atrás só de novidade? E não damos conta da rotina. E eu falo isso, por exemplo, no apostolado. Quando o meu apostolado, eu tenho um tanto de coisa para fazer de novidade, eu gosto. Aí quando acaba as novidades, aí eu desanimo, aí eu falo, nossa, agora agora fazer o dia a dia, agora fazer o que tem que fazer todo dia, agora cumprir o que tem que ser cumprido todo dia, agora cuidar do que tem que cuidar todo dia. Ah, não, aí eu já não tenho perseverança. Eu já não dou conta de ir. Aí eu já desanimo. Aí eu já quero outra coisa. Aí eu já começo a pôr defeito nesse apostolado. Aí eu já entro em crise, né? E isso eu falo, às vezes, mais para a comunidade de vida. Comunidade de aliança é a mesma coisa, né? Às vezes eu gosto do meu trabalho, eu começo num trabalho novo, aí eu gosto, nossa, meu emprego é novo. Aí eu gosto, nossa, coisa nova e tudo. Passo o tempo e falo, não sei, será? Como é que vai ser? Ah, não sei se estou gostando. Não sei o que aconteceu essa semana. Ah, não, vou falar não. Agora eu lembrei. Eu escutei um negócio desde novidade essa semana, mas não posso comprometer, não, senão fica muito. Porque a gente tem isso, né? Já, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para não comprometer isso que vem na minha cabeça aqui. Já compraram um carro novo? Quando carro novo assim, carro não, novo assim, acabou de comprar um carro. Como é que você trata o carro? Depois de 2 anos que você tem ele, como é que você trata o carro? Não aguento esse carro mais, não, esse carro só me dá problema, não, esse carro, não aguento ele mais, né? Tem gente que demora 1 mês, 1 ano, 2 anos, mas é assim, não é assim? Ser humano? Não, quando compra, cuidado, não senta aqui não. Cuidado, tá novo. Né? Nossa senhora, não passa por. Ah, não, não vou lá não, estrada de chão. Ih, depois que passa o tempo, né? Então você é perseverante até o fim. Não, é fato. Tem gente que é cuidadoso até o fim, tem gente que não é. No início, nossa senhora, não encoste. Depois. Não, e fala bem, não. Mudou para casa nova. A casa nova, nossa senhora, vou pôr as coisas aqui. Não, porque essa casa sempre. Essa sala aqui vai ficar sempre assim. Passa 1 mês, 2 meses, a sala já não está daquele jeito mais, a gente não tem. Não estou criticando isso, mas estou dizendo que é algo que a gente tem. Nós não conseguimos perseverar. Não, eu faço um compromisso. Por exemplo, um casal. Nós vamos rezar junto todo dia. No início do namoro, Nossa Senhora, reza o rosário. Quando está depois de 5 anos de casado, mal reza uma Ave Maria. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de permanecer, de perseverar. E sabe o que é? Depois fala assim, mas eu não dou conta, mas está difícil. Por quê? Porque no início não fez tudo como precisava. Não semeou o que precisava. E eu estou falando principalmente do relacionamento. Por quê? Porque às vezes foi fazendo as coisas muito rápido, querendo novidade. E o risco da gente querer novidade, gente, é a gente se esculachar. Porque eu vou dizer para vocês, a nossa vida não é feita de novidades. Não é feita de novidades. O novo, sabe quem nos dá novo? Deus. Deus faz nova todas as coisas, mas é as mesmas coisas, não é coisa nova. Ele faz novas coisas que a gente tem, e não é novas coisas. E tem hora que a gente confunde, a gente quer novas coisas e não quer fazer novo que a gente tem. E eu falo isso no relacionamento, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, na nossa busca da vida espiritual. Deus faz novo aquilo que você tem e não quer sempre te dar uma coisa nova, né? Tem aquele caso da mulher que se suicidou. Vocês sabem o caso da mulher que se suicidou? Vocês sabem? Que ela queria um sofá novo, o marido deu. Ela estava em depressão porque queria um sofá. O marido deu um sofá, ele entrou em depressão porque queria um tapete. Aí deu o tapete, ele entrou em depressão porque queria uma cortina. Né? Aí, enquanto o marido não trocou a casa inteira, a depressão não acabou. Depois que trocou a casa inteira, não tinha o que trocar, ela suicidou, porque ela continuou em depressão. Não estou falando que nós vamos chegar nesse grau, mas nós, muitas das vezes, quando as novidades vão passando, a gente começa a se frustrar. E não é assim que tem que ser. Né? Não vivemos só de novidade, precisamos perseverar até o fim. 3.3. A pessoa madura, ela é uma pessoa flexível. O que é uma pessoa flexível? Hein?
Ela é flexível. É uma pessoa que suporta mudanças, né? Tem gente que não aguenta mudança. Ai, vai mudar, eu não dou conta. Ah, não, mas estava tudo combinado para ser desse jeito. Por que vai mudar agora? É ou não é? Não, mas eu já estava com o meu planejamento prontinho. Olha, o Álvaro, até mudança de última hora por irresponsabilidade de outras pessoas. Se isso te tira a paz, sabe por quê? Porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Até a irresponsabilidade do outro. Não que a gente tenha que se conformar com o erro. Não, não é isso. Não entenda isso, mas não pode tirar a paz. Mas não pode me tirar a paz. Ai, deu tudo errado. Não posso tirar a paz. E aí eu fico com raiva, eu fico com mágoa. Isso não é. Isso não é de Deus, não. É. Por mais. Ah, o cara bateu no meu carro. Eu vou ter que suportar a mudança de ficar sem carro. Mas isso não pode me tirar a paz. Ah, estava tudo combinado e o fulano não veio e ficou sujo porque ele não limpou. Tudo bem, então nós vamos juntar agora e vamos limpar. Claro que esse fulano vai ser cobrado, vai ser formado, vai ser exortado, tudo bem. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Né? Eu tenho até uma parte aqui no interessante no 3.9, que a pessoa madura, ela lida com a vida, ela lida na vida com bom humor. Quando tá dando tudo errado, sabe que a pessoa está dando errado hoje? Não, então tá dando tudo errado, mas vamos dar um sorriso aqui e vamos continuar. Isso é sinal de maturidade. Agora, aquele que emburra e assim, e nós somos assim, aquele que emburra, fica com raiva, né? Não, nós temos que ser flexíveis. Porque na vida a gente pensa o tanto de coisa que a gente planeja e que não acontece. Acho que é 99%. É ou não é? Ah, eu planejei ter um filho, quando ele nascer, quem está tendo filho aí sabe. Quando nascer, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Depois que nasce, vem ver que não tem nada a ver, que se eu não mudar, que se eu não fizer diferente, não tem nada a ver com o que eu planejei. E aí, se eu não for flexível nessa hora, sem chance. Aí eu vou causar estresse, nervosismo, e aí a gente vive uma vida muito sem paz por causa disso. Podia acender a luz, estou achando que está ficando meio escuro. Não sei se vocês estão vendo assim, mas eu acho que tá. Ó, esse Val do pai, que agora ele é Val do pai também, né? Pai do Pedro. Fez o Pedro dormir aí, ó, tá vendo? 3.4. 3.4. A pessoa madura, ela consegue perceber o outro. O que vocês acham que é perceber o outro? Sentir o outro? Hein? Tem gente que parece que vive só o seu mundo, né? E é engraçado isso. A gente, quando vai convivendo, a gente começa a perceber. Tem gente que vive só o seu mundo. Às vezes o outro está se matando ali, fazendo uma coisa, eu estou lá perto dele, eu não consigo perceber que ele precisa da minha ajuda. Vocês já viram gente assim? Será que a gente é assim? Né? Aquele outro, assim, nós estamos, todo mundo passando por uma situação, necessidade, assim, de algo assim, a pessoa está, hã? O que aconteceu? Né? Ou às vezes o outro está chorando do meu lado, eu falo, está emocionado, né? Não percebo. Às vezes o outro convive comigo o dia inteiro, ele está triste aquele dia inteiro, eu não sou capaz de perguntar, e aí? O que você tem? Às vezes a pessoa não quer te falar não, mas perceba. Pelo menos demonstre que você percebeu, ué. E aí, hoje, o que você tem hoje? Ah, nada não. Não, então beleza. Tudo bem, não me fale, mas eu percebi você. Né? É. Mas aí eles perceberam, o outro mas percebeu de forma negativa, né? É. Perceber, sabe, assim, diante, diante da outra pessoa, assim, peraí, né? E, gente, e às vezes a gente quer ser percebido de um jeito, mas nem sempre as pessoas vão nos perceber do jeito que a gente quer. Mas do jeito que precisa nos perceber também. Né? Do jeito que precisa nos perceber. Às vezes eu estou precisando ser exortado, porque eu estou, às vezes, fazendo algo que não está certo. A exortação é uma forma de perceber o outro.
Chegar e falar assim, aqui, olha, não tá legal o que você tá fazendo. Aqui, oi, você tá falando do outro. Aqui, você foi mal educado. Sabe? Isso é uma forma de perceber o outro. Agora, quando a gente às vezes não percebe o outro, a gente deixa tudo acontecer e a pessoa não fala nada, não diz nada, né? Não é verdadeiro. E o pior, porque tem gente que às vezes faz isso percebendo o outro, mas sendo, como se diz assim, uma geladeira diante do outro. Né? Percebe, mas não faz nada. Porque tem aqueles que realmente são meio daquele lugar que a gente fala, né? De Joulândia, né? Que não percebe, porque não percebe mesmo, não vê, não tá ali, né? Esses aí a gente ainda vê uma inocência. O pior é aquele que percebe, mas que não tá nem aí. Ah, eu vi que o outro tá sofrendo, mas problema dele. Eu vi que o outro tá errando, mas problema dele. Eu não vou exortar. O que eu tenho com isso, né? Olha, o que você tem com a vida do seu irmão de comunidade? Sabe o que é? Tudo. Tem tudo a ver com a sua vida. E o irmão da comunidade tem tudo a ver com você também. Se alguém falar alguma coisa com você, tem tudo a ver com a sua vida. Não tem nada de assim, não tem nada com isso. Tem tudo com isso. Porque a nossa escolha de estar em comunidade é essa. Ter tudo a ver um com a vida do outro. Entenderam? E às vezes tem percepções que as pessoas têm de mim que eu não gostaria que elas tivessem, mas elas vão ter. Tem coisas que elas vão me dizer por perceber em mim que eu não gostaria de ouvir, mas elas vão perceber. E aí também eu tenho que acolher e mostrar maturidade. Né? 3.5. Tolerância. Capacidade de tolerar. Né? O que é capacidade de tolerar? Hã? O quê? Aguentar? Aguentar má resposta? Isso. O que é resiliência? Que vocês sabem? O que é resiliência? Capacidade de suportar as mudanças, né? E se adequar a essas mudanças. Né? Se adequar a essas mudanças. Tem gente que não é resiliente, tem gente que, nossa senhora, a pessoa luta para isso. Né? Mas vamos falar da tolerância. E aí? Como é que é tolerar? Não só o outro, né? Porque a gente está pensando, não, tolerar a mim mesmo, tolerar a situação, tolerar mesmo, né? Ter paciência, ter controle, né? Suportar o sofrimento, porque ele vem e eu preciso tolerá-lo, né? Preciso fazer aquilo mesmo não estar querendo fazer, isso é capacidade de tolerar. Ou seja, eu tolero a minha falta de vontade, né? Minha falta de querer de fazer alguma coisa. Eu tolero aquilo que me é pedido, mesmo que eu não concorde com aquilo. Isso é tolerância. Capacidade de ter tolerância. 3.6. Vou passar para cá, porque não aguento agachar mais não. Mas acho que para filmar fica ruim. Capacidade de trabalhar por objetivos não pessoais. Eu dei uma resumida que senão não dá para escrever. Capacidade de trabalhar por objetivos que não são pessoais, ou seja, que não resultem em resultados pessoais. Né? Vou fazer isso aqui, mas isso aqui não vai me dar retorno nenhum pessoalmente. Né? Não, mas eu tenho que fazer isso mesmo. Não, mas ficar aqui fazendo isso, né? Não vai me dar resultado pessoal nenhum. Ninguém vai me ver, ninguém vai reconhecer o que eu fiz, ninguém vai saber o que eu fiz, né? Ninguém vai ver o resultado do que eu fiz. Né? Porque, por exemplo, assim, tem gente que fala assim, ficar na limpeza é ruim, ficar na cozinha é ruim. Isso não é ruim, não. A interseção, às vezes, é pior, porque ninguém vê nada. Porque a limpeza, pelo menos, se você entrar no banheiro ele está limpo, todo mundo vai falar, nossa, cheiroso, né? Cheirinho de limpeza. Quando nós entramos na capela, né, tava um cheirinho de limpeza, né?
Ou a comida, nossa, fiquei lá fazendo comida. Aí, né, eu no início da caminhada, sempre no final dos retiros, eles chamavam a equipe de cozinha, não sei se vocês lembram disso, assim. Chamava a equipe de cozinha, cantava uma música, agradecia, a comida foi muito boa, né? Ou seja, existiu ali uma recompensa pessoal, né? Um elogio, né? Mas é aquilo que ninguém vê. Ou que às vezes as pessoas veem, mas não veem que foi, que dá resultado. Será que eu dou conta disso? Será que eu não fico assim? E é interessante porque a gente é assim. Não, mas eu estou tão cansado, você não acredita o que eu fiz, não. Nu. Trabalhei demais, Nossa Senhora. Para ver se o outro tem pena de mim. Para ver se o outro se compadece de mim. Para ver se o outro reconhece que eu fiz. Ou seja, uma busca de um reconhecimento pessoal. A maturidade nos dá a capacidade de trabalhar sem ter recompensa. Sem ter recompensa. Jesus mesmo fala isso, né? Quando a recompensa vem, se a gente ganhar ela aqui, depois não tem no céu. E às vezes nós somos tentados, gente, tentado demais, né? Alguém falar bem do nosso evento, alguém falar bem do nosso trabalho, né? É tão interessante assim, o quanto que a gente gosta de falar o que a gente fez, ou o tanto que a gente faz. Né? Nó, tô cansado. Nó, essa semana, você não acredita como é que foi essa semana, não. Né? Foi. E às vezes é um costume que nos tira a maturidade. 3.7. Realizar. Deve ser fome, né? Não? Sono. Tadinho. Realizar mais do que é pedido. Realizar mais do que é pedido. Né? Eu faço mais do que o que me pediram. Tem gente que não tem essa maturidade, e aí a pessoa ela faz só aquilo que me é pedido. Né? Fulano, você pega essa cadeira e põe lá? Pego. Só que põe lá assim, a gente já pensa, não, pôr lá em cima das outras, né? A pessoa pega a cadeira e põe lá, do lado. Aí tem que chegar alguém, pegar ela e põe em cima, porque foi pedido para ele pôr a cadeira lá, não, mas me pediram para pôr lá. A minha função é essa, né? O que eu tenho que fazer é isso. O resto, não, ninguém falou nada. Tudo que me pediram eu fiz. Será que eu sou capaz de fazer algo a mais? Será que eu sou capaz de ajudar aquele? Terminei o que eu tinha que fazer, eu posso ajudar o outro? Né? Quantas vezes eu falo assim, não, mas eu já terminei o que era meu. Minha parte já está toda pronta. Né? Terminei primeiro, posso dormir. Será que eu sou capaz de fazer mais do que me é pedido? A vida de oração, por exemplo, cumprir todas as minhas regras, posso dormir o resto do dia. Será que eu não sou capaz de, às vezes, lembrar mais de Jesus e rezar um pouco mais, estar mais com Ele? Ter prazer e gozo em fazer mais do que é pedido para mim? Isso é maturidade. Quando eu consigo ir além. Né? Ir além na oração, no trabalho, nos relacionamentos. Ai, o meu filho vai ficar comigo agora. Não, então tá, agora vai ficar comigo. Não, agora acabou meu tempo, agora é seu, Carlos, agora é seu. Né? Eu vou fazer só aquilo que me é pedido, aquilo que está combinado, aquilo que está na regra, aquilo que a gente já fez. Mas peraí, eu posso ir além. Eu devo ir além. A recompensa está, gente, no que eu faço mais do que me é pedido. Não no que eu faço só no que é pedido. Né? Quando eu sou bom para quem não é bom comigo. Jesus não fala isso? Ser bom para quem é bom para você, que recompensa tem? Fazer o que te é pedido e que todo mundo sabe que você já vai fazer, que recompensa tem? Agora, fazer mais, isso nos dá recompensa. 3.8. É esse aqui, Jesus amado. Serenidade. Serenidade em circunstâncias adversas. Quando o bicho está pegando, eu consigo manter uma serenidade. Né? A hora que eu estava preparando, eu me lembrei da Jornada Mundial da Juventude. Quem estava lá sabe muito bem do que eu estou dizendo. Em muitos momentos, a gente tinha que pedir a Deus para a gente manter a serenidade, para a gente não matar ninguém. Assim, né?
Não, pensa. Mas vou te falar, vontade não faltou. Motivo tinha. Teve momentos de pensar assim, Jesus. Não, mas da serenidade, gente, porque tinha hora que as pessoas perdiam as estribeiras, tinha hora que o bicho pegava e falava assim, não vamos ter que manter a paz, não vamos gritar, não vamos xingar, vamos, sabe? Porque assim, e é isso assim, em situações adversas, né? Quando tudo é errado, quando você chega num lugar que a pessoa promete para você que ali é o lugar, você anda 2 horas para chegar lá e chega lá, a pessoa estava errada, não é ali. Você fala, não, vamos manter a paz. Hã? Ah, você tem que voltar às 2 horas que você foi. Não, o pior é que 3 horas para chegar, você chega e não é. É, você chega e não é. Você fala, não, agora. É, não, serenidade nessas horas, assim, né? Na hora que a pessoa te empurra e você consegue manter a serenidade, ou não, né? Porque, é. Mas assim, na nossa vida é a mesma coisa. Teve um que a pessoa desmaiou, né? Se manter a serenidade. O outro desmaiou, quase me derrubou. Mas eu me mantenho sereno. Isso na nossa vida, em todo dia. Né? Quem tem 3 filhos, que os filhos às vezes estão um dia mais agitados dentro de casa, e a casa está caindo, né? E você fala assim, Jesus, agora eu tenho que manter a serenidade, senão eu vou amarrar um, vou bater no outro, né? Porque a serenidade está aí nesse momento. No momento que de madrugada você tem que acordar e às vezes, né? A outra pessoa que você é casado com ela, não, você tenta que ela acorde também, ela não acorda, você mantém a serenidade diante daquela situação, né? Fato. Né? Não conformismo, mas serenidade. Porque a gente tem também que resolver o problema. Não é, tá tudo bem. O problema não é fazer de conta que o problema não está acontecendo, viu, gente? Porque tem gente que às vezes não é sereno, tem gente que as pessoas às vezes é meio faz de bobo. Não, não é isso. É resolver o que está acontecendo, mas de forma serena. Se precisar falar com alguém, falar. Se precisar exortar, exortar. Se precisar fazer, tem que resolver, mas tentar ser sereno. 3.9 eu tinha adiantado, né? Chama-se bom humor. Esse aqui na comunidade a gente tem bastante. Né? Tem hora até mais do que precisa. Né? Tem hora que tem humor que não é bom, mas tem bom humor. Né? Tem hora que ele dificulta a serenidade. Né? E, por último, 3.10, fidelidade. Comprometer com fidelidade. Né? Eu me comprometo com fidelidade. É talvez a maior forma de maturidade humana e espiritual. Eu me comprometo com maturidade. Eu estava pensando, quando preparava, eu me lembrava de algumas comunidades onde as suas autoridades foram muito infiéis e as pessoas continuaram comprometidas com fidelidade. Né? De comunidades, por exemplo, onde o fundador tem um caso de uma comunidade que o fundador era um padre e a cofundadora era uma freira. E os dois resolveram se juntar. E aí eles viveram um amor, não sei se era verdadeiro, né? Essa comunidade é uma comunidade que tem casas no mundo todo. Uma comunidade muito grande, né? Não foi por falta de estrutura, não foi por falta de nada, é porque realmente a tentação e o pecado entrou, eles tiveram que se afastar e tudo mais. Eu fico pensando naqueles membros que continuaram comprometidos com fidelidade, mesmo diante da infidelidade do outro. Né? Comunidades como uma comunidade que a gente tem no Brasil, que foi muito grande, onde se descobriu que o fundador era uma pessoa que não era normal. Tudo que ele falava podia não ser verdade. Mas o meu compromisso é com Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é mentira, ele é verdade. E independente se o outro não é verdadeiro, o meu compromisso com ele é um compromisso de verdade. E ser fiel nesse momento. Será que você dá conta? Se você descobrir uma infidelidade de uma pessoa na qual você coloca a sua confiança, porque nós colocamos confiança nas pessoas.
Eu sou capaz de me comprometer com fidelidade? Porque, gente, a gente testa a nossa fidelidade é quando as coisas não estão boas. Porque se você não é fiel quando as coisas estão boas, quando não estiver boa, meu amigo, você já pode parar por aqui, porque você não vai ser fiel de jeito nenhum. O fiel no casamento é quando a outra é infiel. E mesmo assim eu continuo fiel. Isso é fidelidade. Quando o outro, às vezes, não corresponde àquela minha fidelidade e eu continuo fiel. Isso é fidelidade. Isso é maturidade espiritual e humana. Ser fiel até o fim. Eu me comprometi. Ah, mas no meio do caminho, meu compromisso, eu não sei se é isso mesmo. Né? Então não tem maturidade. Porque se você faz um compromisso hoje com Deus, você precisa levar esse compromisso até o fim. Independente do que aconteça. Né? Comprometer com fidelidade. Alguma pergunta? Estou atrasadíssimo, acho. 10h10 já. Ainda não acabei essa. Vou apagar. Vou dizer que eu estou atrasado. Se eu não apagar rápido. É. Tem a outra formação ainda. Que é 6 páginas. Mas a outra é 6 páginas, mas é bem objetiva. Aqui agora eu vou falar um pouco da formação pessoal como ajuda para a gente alcançar maturidade espiritual e humana. Né? A formação pessoal ela acontece, para ser completa, ela precisa acontecer em 3 pontos. E esse modelo desses 3 pontos é a Santíssima Trindade. Né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, é aquele que nos criou, é aquele que vem nos educar, né? Nos educa. Ele que nos criou. O Filho é aquele que vem nos formar. Ah, mas educar e formar não é a mesma coisa? É a mesma coisa, gente? Educar e formar? Sim ou não? Hã? Qual que é a diferença? Oh. Qual que é a diferença de educar e de formar? Porque professor se fala que é educação. Educar é princípios? Educar, né? Educar é uma forma de você ensinar algo para o outro, que ele vai aprender de forma, como se diz assim, ele vai ter conhecimento daquilo. Formar é quando você faz a pessoa colocar em prática o conhecimento que ela tem. Entenderam? Por exemplo, assim, eu posso muito bem saber tudo sobre um carro, mas quando eu me formo, quando eu consigo fazer com tudo que eu sei, eu coloco aquilo em prática. Né? Por exemplo, eu estudo uma teoria de como arrumar um carro. Eu fui educado para isso. Quando eu me formo, quando eu faço a experiência de arrumar o carro. Deu para entender a diferença? Educação são muito semelhantes. Educação é quando eu passo algo para aquela pessoa. E formação é quando eu faço aquela pessoa viver algo. Por exemplo, por que na educação? Sim. Por quê? Ela passa muito conhecimento que você nunca vai usar. Concordam? Muita coisa. Claro, tem coisa que você vai pôr na prática? Tem. Mas tem coisa que você vai só saber. Mas formar é quando você faz a pessoa viver aquilo. E o Espírito Santo é aquele que vem nos acompanhar. Nos acompanhar. O Pai nos educa, o Filho nos forma e o Espírito Santo nos acompanha. Vamos lá para a prática disso. Na educação, eu preciso ver as verdades. Nós falamos de maturidade e imaturidade, certo? Na educação, eu preciso ver, buscar dentro de mim a raiz dos meus conflitos, entender o que eu sou imaturo,
Isso eu vou buscar força no Pai, na pessoa do Pai. Por que no Pai? O Pai é aquele que nos criou, que nos deu a criação. Por exemplo, né, vou citar o exemplo na palavra. O Pai, quando criou o homem, ele deu para o homem uma coisa. O que foi? Liberdade, certo? Ele não forçou o homem a nada, concordam? Ele simplesmente ensinou o homem tudo que ele tinha que fazer. E o homem se perdeu, certo? Jesus tirou nossa liberdade? Não. Mas o que Jesus fez além do que o Pai fez? Hã? Ele veio e se fez homem. Ele nos formou. O Pai nos mostrou o que era. Jesus veio e viveu o que o Pai nos formou para ser, o que o Pai nos educou para ser. E o Espírito Santo, por que ele acompanha? Por quê? Porque é o Deus que está dentro do nosso coração. É o Deus que nos conduz. Entenderam? O Pai nos mostrou, nos criou. O Filho nos formou porque o Filho viveu. E o Espírito Santo nos acompanha porque mora em nós. Então, no ato de buscar, isso na formação pessoal, para a gente conseguir alcançar a maturidade, eu preciso buscar no Pai as minhas verdades, os meus conflitos, aquilo que eu sou de verdade. Né? Trazer a verdade interior para fora. Acolher a minha verdade, reconhecer o que eu sou. Existe ali um reconhecimento. Eu sou uma pessoa imatura por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Isso é educação. Tornar conhecido isso. Né? Agora, a formação que vem do filho, né? Está escrito ali, é quando eu entro no fato. Eu vou buscar transformar aquele fato. Eu vou entrar nele. Né? Eu tomo conhecimento. Eu sou imaturo porque eu gosto sempre de ter resultado positivo e eu não suporto um fracasso. Então eu vou entrar. Por que eu sou assim? O que aconteceu comigo? Aonde na minha história? Né? Por que aconteceu isso? O que tem na minha personalidade? Aí eu entro na formação. A formação é aquilo, né? É o momento da escuta. Escutar o meu coração, escutar a minha história, o que ela diz. Esse é o momento da formação. E o acompanhar do Espírito Santo é, depois que eu passo por conhecer minha verdade, por enfrentar essa verdade, buscar a raiz dela, eu consigo viver, né? Eu consigo entender e consigo crescer. Esse é o acompanhar, eu vou crescer, né? É como que a pessoa, ela precisa muito do formador pessoal no educar e no formar, e depois, quando ela está na fase do acompanhar, ela já consegue caminhar sozinha. Já consegue entender sozinha. Por exemplo, na fase do acompanhar, não é que você, entendam isso, não é que você ficou maduro, não é isso. Porque aqui nós não estamos falando de como que faz para alcançar a maturidade. Aqui estamos falando de como se faz para entender as imaturidades. Eu ter conhecimento do que elas são, entender as raízes delas no formar e buscar acompanhar elas, assim, viver a minha vida percebendo elas todos os dias, vendo os sinais. Às vezes eu faço alguma coisa com a pessoa, não precisa de ninguém me falar que eu fui imaturo, eu já sei. Eu estou num acompanhar, né? Nossa, eu perdi a serenidade numa situação. Nossa, eu já sei que eu tô com isso. Eu já consigo me ver. Porque, gente, nós não podemos ficar dependentes do nosso formador pessoal. Nós precisamos crescer. Isso também é processo de maturidade. Crescer ao ponto de eu conseguir para a minha formação pessoal, para o meu formador só ter conhecimento do que eu estou vivendo e rezar por mim. Porque eu já consegui ver a minha maturidade, a minha verdade, já consegui saber a raiz dela e já estou percebendo que eu preciso mudar. E aí eu vou nele e falo, olha, agora, quando a pessoa não consegue ver nada, não consegue acompanhar nada, e às vezes se finge de uma pessoa que está madura demais, aí ela está lá atrás. Porque não tem nenhum de nós que está maduro o suficiente. Todos aqui têm imaturidades. Todos. Então, se você não leva imaturidades suas para o seu formador pessoal, é sinal que você está muito pior do que você pensa. Não é que você está bom, não. Viu? Não, eu vou lá, eu vou falar dos meus conflitos, da raiva que eu estou do fulano. Espera aí. Tem que ir além da raiva. Por que eu tenho essa raiva? Por que eu sou assim? Por que eu menti? Por que eu escondi? Por que eu... Aí eu consigo alcançar um grau de maturidade. Para os formadores pessoais,
e não, para todos, né? Mediações para trazer a verdade. Porque aí, dentro disso aqui, nós precisamos de 3 mediações, né? Como aqui é a verdade? A primeira, mediações para trazer a verdade. O formador pessoal tem que puxar a verdade. Seu formador pessoal faz isso com você? Hein? Puxa a sua verdade? Faz pergunta. Não, mas e assim, assim, assado? Mas e se isso? Faz isso? Né? Buscar fatos do passado. Fazer comparações. Assim, não, mas espera aí. Você não está fazendo a mesma coisa que você fez mês passado? Você não está do mesmo jeito? Você não mudou nada? Né? Fatos do passado. E, né, pegar as circunstâncias todas. E, além disso, né, aí não é o formador pessoal, mas você. Isso aqui, gente, é para a gente conhecer as verdades, tá? Conhecer as verdades, né? Educar. Uma outra coisa, além do formador puxar, além dos fatos, das comparações, e é importante isso, tem gente que acha ruim, mas é importante falar assim, não, mas tem um tempão que eu estou te falando isso. O formador tem que falar isso com você. Não, mas já te falei isso um tanto de vezes, você continua do mesmo jeito, você não está achando, não? Não, mas pensa, naquele dia você falou isso e isso comigo, do mesmo jeito que você está falando agora. Não, mas tem tanto tempo que eu estou te falando isso, já te falei isso nessa situação, nessa, ou seja, fatos. O formador tem que trazer fatos. Né? O formador pessoal não tem que chegar e falar assim, não, Rubens, você está uma pessoa assim muito displicente. Rubens, você tem que ser mais uma pessoa menos displicente. Rubens, então beleza. Ó, Rubens, você está muito irresponsável porque você deixou isso. É fato, gente. Não dá para não ter fato. Não dá para fazer uma formação pessoal sem falar o fato que aconteceu. Eu tenho muita dificuldade quando a pessoa chega para mim e fala assim, queria partilhar com você sobre uma pessoa da comunidade. Quando eu era formador, acontecia mais. É porque, assim, o fulano fez isso, mas aqui, não fala nada que eu te falei, não. Então, para que você está me contando, meu filho? Porque eu vou chegar para ele e falar assim, aqui, ô fulano, você fez isso. Ah, não, mas ele vai ficar com raiva de mim. Então não fala. Por quê? Porque nós vamos ter a verdade. Nós não temos que ter medo da verdade. E quando às vezes eu vejo algo, eu faço muito isso, quando eu vejo algo de alguém e eu vou no formador pessoal, é por amor àquela pessoa. Porque senão era melhor eu, às vezes, falar dela para outros ou não falar nada e deixar que ela se perca. Então, nós não temos que ficar ofendido. Nossa, fulano foi lá no meu formador, você não acredita não. Falou de mim. Falou de mim para ele. É. E aí o meu formador veio e me falou tudo que eu fiz. E tem que falar mesmo. Gente, porque aí é verdade. É puxar a verdade, é trazer os fatos à tona. Porque senão não tem jeito. Tem como formar você sem te falar o que você está fazendo? O seu formador não te vê toda hora. Então ele tem que saber dos fatos. E formador pessoal tem que ficar vigiando, viu, gente? Tem que ficar vigiando. Tem que ficar atento, tem que ficar olhando, né? Sempre quando chega algo para mim de alguém, eu falo assim, vai no formador da pessoa. Eu, por exemplo, a Carla, né? Hoje é responsável pela formação. Eu sempre falo alguma coisa com ela. Eu falo, Carla, fulano, isso. Aí passa uns 2 dias, eu falo, e aí? Já conversou? Como é que tá? Sabe por quê, gente? Nós precisamos crescer. Nós não podemos perder tempo de ficar, não, nós temos que crescer. E os fatos nos fazem crescer. E os fatos nos ensinam a crescer. E a verdade nos faz crescer. Porque quando a gente encara a nossa verdade, a gente sabe quem realmente a gente é. Ou a gente está sendo. Talvez nós não somos, mas estamos sendo. E uma outra coisa que nos ajuda na verdade são os irmãos. Com os seus conflitos. Sabe aquela pessoa que você tem mais conflito? Sabe aquela? Que você fala, não suporto. Mas você fala só lá dentro do seu coração, porque tem que amar todo mundo. Então esse vai ser santo. Essa pessoa, presta atenção no que eu estou a dizer aqui. Vocês já ouviram isso? Vocês já ouviram isso dezenas de vezes, mas essa pessoa que você tem mais conflito, sabe o que essa pessoa está falando para você? Ela está falando quem você é.
Ela está dizendo para você de coisas que você tem. Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa senhora, não vou nem ir lá perto porque eu não aguento. É porque ali dentro, naquela pessoa tem mais coisa sua do que você imagina. Talvez não do jeito que ela reage, mas ela tem às vezes os mesmos sentimentos que você tem. Isso é fato. As pessoas que você tem mais dificuldade são as pessoas que mais se parecem com você nos conflitos. Viu? Então, preste atenção nisso. Mediações formativas, que é essa aqui, pode falar. Uhum. Ela traz sua verdade para fora. Não tem problema, né? O outro é, justamente, né? Então, essas são as mediações para alcançarmos as verdades, para a educação. Agora, existem as mediações que nos formam. As mediações que nos trazem a verdade são, no acompanhamento, o formador trazer fatos, puxar as coisas e os irmãos. A mediação que nos forma são as autoridades. A autoridade, gente, elas vêm para ordenar. Tem gente que tem muito medo de ordem, né? Fulano está dando ordem. Ordem é algo de Deus. Sabe por que é algo de Deus? Porque ordena. A nossa vida precisa ser ordenada, porque senão ela vira uma desordem. Então, quando uma autoridade te dizer algo, ela está te dando uma ordem para ordenar a sua vida. Não pensem que a ordem é algo para... Não, ordem é algo que nos ordena, que nos põe no caminho certo, que nos tira da desordem, do desequilíbrio, que nos tira de nos perdermos. Né? O Código de Direito Canônico fala, por exemplo, do bispo como ordinário. Né? Uma palavra até que a gente fala assim, não, ordinário. Por que ordinário? Aquele que dá ordem. Aquele que executa a ordem, aquele que põe ordem nas coisas. Não é ordinário porque ele é uma pessoa ordinária. Não, ele é uma pessoa responsável pela ordem. E a autoridade, ela é a pessoa responsável pela ordem. Né? E aí tem o fundador e todas as outras autoridades. Né? Essas pessoas são responsáveis por nos ordenar. A ordem nos forma. A ordem nos forma. E também, o que também nos forma é a palavra de Deus. E por último, né, as mediações que nos ajudam a acompanhar são as mediações que nos ajudam a viver uma escuta. Você escuta Deus? No acompanhar. Você escuta Deus? Sim ou não? Deus fala com você? Fala? Que bom. Como que você escuta Deus? A gente escuta Deus na oração, claro, né? E na leitura dos sinais. Você consegue ler os sinais? Consegue? O que ele quer te dizer? Não, ainda vou entender o que Deus quer me falar. Gente, Deus fala em tudo. Tudo. Meu pneu furou. O que Deus quer me falar com isso? Em tudo Deus fala. A pessoa que chega nesse nível de conseguir ouvir Deus em tudo, ela já está pronta a se acompanhar no seu processo de maturidade. Ela precisa ainda dos outros? Precisa. Mas ela já precisa de uma forma mais independente. Ela já consegue chegar tanto para a autoridade quanto para levar os fatos, ela mesma consegue levar. Um exemplo claro.
A pessoa que vai para a formação pessoal e já leva os fatos que estão acontecendo com ela. Agora, que a pessoa que o formador tem que chamar e pergunta, e aí, o que, é que você tem para me contar? Ah, nada, sou, tudo bom. Fala, não, mas e assim, sem assado? É verdade. E aquele negócio assim? Aham. Mas e aquilo? Então, ou seja, você não consegue acompanhar nada. Está precisando de crescer. Agora, quando eu chego lá e falo, olha, aquele dia tive vontade de matar mesmo, xinguei, gritei, falei, não aguentei, eu já consigo ler os sinais. Aí, às vezes eu consigo falar isso, mas eu ainda não estou lendo os sinais porque eu não consigo, depois do meu conflito, rezar. Porque assim, às vezes, por exemplo, assim, num certo momento, eu explodo com alguém. Depois eu consigo ir para diante de Jesus e falar, Jesus, por que isso aconteceu comigo? Qual que é a leitura que o Senhor me dá dessa situação? E aí eu vou na formação pessoal já com o fato e com o que Deus me falou. Só para a autoridade ordenar aquilo. Porque eu já tenho a resposta que Deus queria me dar. Agora, quando a gente não consegue nem ver o fato, quanto mais a resposta. Né? E, por fim, diante de tudo, a pessoa que consegue viver tudo isso, ela está apta a fazer uma coisa. Eu tenho que apagar, porque não tem como escrever mais. Ela está apta a dar uma resposta concreta. Gente, só consegue dar resposta concreta quem está em processo de crescimento na maturidade. Quem está em processo de crescimento. Eu falo isso assim, dentro hoje da comunidade, no próprio conselho, às vezes a gente tem medo de alguns passos que irmãos querem dar, porque a gente vê que não estão num processo de crescimento. Porque assim, não estou dizendo que consegue dar resposta concreta quem está maduro. Porque, como eu disse, todos temos imaturidades. Mas quem está num processo de crescimento na maturidade? Quem está dando passos? Quem está melhorando? Tem gente que tem muitas imaturidades, mas consegue dar resposta concreta, sabe por quê? Porque aquele tanto de maturidade que tem, chega na formação pessoal e fala, eu sinto isso, isso e isso, porque eu sou assim, porque eu estou assim, porque eu estou assado, e consegue dar resposta. Agora, aquele que continua do mesmo jeito, não cresce, não busca, não se enxerga, não é verdadeiro, não dá resposta concreta. Não dá. Não dá mesmo. Aquele que não consegue trazer sua verdade, aquele que se esconde, aquele que não leva para a formação pessoal tudo. E olha, e aí eu vou falar como exortação. Nós temos pessoas assim, que não leva tudo para o formador, que às vezes partilha com um amigo uma coisa, mas não fala com o formador. Isso, a pessoa não tem capacidade da resposta concreta. Não tem. E assim, e cada dia mais Deus é muito bom, porque Deus vai nos dando uma visão das coisas, né? Eu louvo muito a Deus. Por exemplo, a formação de sábado, né? É o primeiro ano na comunidade que a gente consegue perseverar numa formação, num projeto formativo mesmo. Quantas vezes a gente começava, aí começava a surgir outras coisas, a gente às vezes substituía, não continuava. Às vezes a gente ia fazer formação na reunião de sexta-feira, quando a reunião era na sexta ainda. Começava um tempo, parava. Né? Quem está aqui há mais tempo sabe disso. Esse ano nós estamos chegando já no mês de setembro, temos só mais duas. Mais duas formações só. E estamos indo até o fim. Isso é muito bom, porque a comunidade está num processo de crescimento. Agora, quem não entra nesse processo, fica para trás. Quem não entra nesse processo, fica para trás. Não que Deus vai deixar alguém para trás, que a comunidade vai excluir. Não. A própria pessoa não consegue. E não consegue mesmo. Não consegue dar passo, não consegue responder, não consegue. Não vai.